Olá, este é o Visão Parlamentar. E eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais de Minas Gerais. Neste programa, o convidado é o deputado Bartô, do Novo. Nós vamos falar sobre a segurança e propostas de regulamentação dos aplicativos de transporte. Acompanhe. Cerca de 70 mil motoristas atuam por meio dos aplicativos de transporte público em Belo Horizonte. O dado é da Federação de Apoio Nacional ao Motorista Autônomo. E a estimativa é que haja 1 milhão de usuários na capital. A modernidade também traz consigo desafios para o poder público. Os crescentes casos de violência relacionados a esses serviços ligaram o sinal de alerta para a necessidade de medidas de maior controle. Uma discussão que chegou aqui na Assembleia, na Comissão de Defesa do Consumidor. O deputado Bartô, do Novo, é o presidente da comissão e participou do debate. Deputado, bem-vindo ao Visão Parlamentar. Muito obrigado, Marcos. Olá a todos, estou aqui à disposição. Deputado, na audiência que foi realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Assembleia, a Polícia Civil informou que em Belo Horizonte, no ano passado, foram registrados 25 casos de crimes sexuais ocorridos em carros ligados a aplicativos. O senhor acredita que a falta de rigor no cadastramento dos motoristas identificada pela Polícia Civil, ela pode estar relacionada a esse dado preocupante? Eu acho que o mais importante, sabe, Marcos, não é só a questão da falta de rigor, mas sim a forma como que eles liberaram para poder entrada de perfis falsos naqueles aplicativos. E uma vez onde você sabe que eu vou cometer alguma coisa, não vai chegar a mim, ou seja, impunidade, sinal de impunidade, eu acho que cada vez fica mais tranquilo para eles poderem cometerem abusos, sejam eles até de natureza criminosa ou não, né? O que o senhor entende que precisa ser melhorado e que o poder público, no caso, pode fazer para mudar essa situação? Assim, eu sou um liberal. E eu, como liberal, eu sempre defendo que o Estado está aqui para punir, né? Acho que uma vez detectado que houve negligência por parte das empresas, né, no caso são aplicativos, no caso das empresas, se há negligência, está deixando factível acontecer ilegalidades, quebra de direitos, seja ele direito da propriedade privada, direito da vida ou direito da liberdade da pessoa, aí sim eu acho que deve ter o Estado interferindo e punindo de forma exemplar. Muito se fala de, vamos criar regulamentação para a gente melhorar o controle do próprio aplicativo, né? Então, acho que se a gente fosse falar disso há mais ou menos 5 anos atrás, que foi até quando eu comecei a militar nessa área de defender o livre mercado para os aplicativos, né? A gente poderia falar aí talvez de um controle maior perante foto da pessoa e tal, etc. Hoje em dia já tem até digital. Mas a lei teria que ser remanejada novamente. Então, por isso que eu acho que o principal é focar no que o Estado tem que fazer, que é punir e não determinar quais são as melhores práticas, porque até determinando elas, com o tempo, acaba que elas ficam atrasadas. Os motoristas também pediram na audiência por uma atuação mais efetiva da polícia, né, com mais blitz para identificar os falsários. Esse assunto, a comissão também pode fazer uma cobrança junto à polícia. É uma intenção da comissão acompanhar essa questão? De fato foi feito, tá? A gente passou um requerimento, na verdade a gente entrou com um requerimento para poder levar a conhecimento da polícia, do Ministério Público, toda a discussão que foi feita ali. Então, uma fiscalização em questão de ver se está tudo ok, em questão, o motorista que está entrando, realmente é ele mesmo? As questões relacionadas à segurança estão sendo atendidas ali naquele momento? Então, esse é o papel do Estado. É simplesmente verificar se está tendo algum erro por parte do mercado e tentar agir de forma preventiva e punindo até caso aconteça algum problema. O senhor já falou um pouco sobre isso, mas vamos falar com mais profundidade. O senhor tem se posicionado contra uma proposta de regulamentação de aplicativos
que está tramitando na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Em linhas gerais, quais são as resistências do senhor a esse projeto? Tá, eu vou tentar contextualizar o público primeiro, um pouquinho de qual que é a minha origem, por que eu estou tanto tempo assim nessa proposta. É importante que o público saiba. Eu sou do liberal, né? Defendo várias questões, entre delas o livre mercado, onde o próprio mercado é capaz de determinar quais são as melhores empresas e, naturalmente, as piores empresas vão acabar falindo. E quando você começa a criar vários tipos de regulamentação, você começa a criar barreiras de entrada. Criando barreiras de entrada, você necessariamente diminui o escopo das empresas que vão atuar. E assim você diminui a opção, tanto para motoristas escolherem aquelas empresas para trabalhar, quanto para nós, consumidores, escolher qual que nós vamos utilizar. Diante disso, eu sempre defendo o Uber, porque o Uber é o retrato do livre mercado. Quando a gente pega e olha um mercado regulamentado como o táxi e tal, etc., nada contra eles, mas dá para poder comparar com o serviço que foi prestado pelo Uber, fica um pouco aquém. E não é só questão de eu achar isso, é questão da gente ver como é que está a demanda para esses aplicativos. Foi se falado o número aí em cerca de 1 milhão de usuários, a gente tem dados aí que falam-se que cerca de 70% das pessoas que moram em áreas urbanas e que têm, né, os aplicativos à disposição, utilizam o aplicativo. Acredito que você utiliza, acredito que os ouvintes aqui também, os telespectadores também aqui, também devem utilizar também. E um dos relatos que são mais fortes para a gente também é que as pessoas ligadas a áreas de periferia, pessoas mais carentes, que antes não entrava o táxi ali para poder buscar elas, hoje o Uber vai lá e busca. Então, não só a questão de preço, mas também como acesso. Então, quando você olha para um passado não tão distante, onde você tem enorme dificuldade de pegar táxi, chamar por cooperativas, demorava-se até meia hora para poder chegar um táxi. Então, quando chovia, então você ficava realmente na mão. E agora você tem a facilidade de a qualquer momento pegar um transporte, é isso que eu defendo. Então, qualquer coisa que vá contra isso, que venha limitar, engessar e até diminuir os investimentos e fazendo com que ocorra monopólios, aí sim eu sou contra. Então, quando você pega, tem uma lei hoje, até fazendo um adendo, a lei federal diz que cabe aos municípios regulamentarem a questão dos aplicativos e fica liberado os aplicativos. Então, hoje, importante frisar que o aplicativo não é ilegal, tá? Ele não é ilegal. Ele apenas os municípios podem regulamentar, enquanto não está regulamentando, está ok de fazer da melhor forma possível. Aí, voltando na sua pergunta, com relação a como fica essa lei de regulamentação que está sendo passada aqui em Belo Horizonte... Só uma informação para o senhor completar. Claro. O texto do projeto que está em discussão na Câmara, ele segue mais ou menos as mesmas diretrizes que estavam previstas em um decreto publicado pelo prefeito Alexandre Calil em janeiro de 2018 e que está suspenso por força de liminar judicial. Sim, e como eu disse, eu estou militando nisso tem muito tempo, então acompanhei bem isso. Foi um decreto que o Calil tentou passar a força, os vereadores ali, dentre eles o Matheus Simões, Dorgal e outro, entraram questionando essa questão, por meio legal conseguiram derrubar esse decreto e aí foi feita uma nova lei, até mesmo de autoria do próprio Calil, para que a Câmara votasse. E é um projeto que trata de restrição de número de motoristas, uma vez que se fala em buscar o equilíbrio do mercado. Fala-se em equiparação do volume de veículos particulares ao número de táxis em circulação na capital. E daí você já pode comparar, nós temos cerca de 5 mil táxis, 5 mil, 6 mil táxis, e os dados aí, por exemplo, da Fama mesmo que você leu, são 70 mil. Então, nós vamos tirar aí cerca de 64 mil veículos que poderiam estar atendendo toda uma população, em cerca de quase 1 milhão, né, que estão chamando de usuários aí, para poder o quê? Para poder falar que não vamos prestar um melhor serviço? Não faz sentido nenhum, né? Mas, enfim, a lei comenta também a questão do equilíbrio de mercado, que o Estado vai prover o equilíbrio de mercado. Isso, para mim, não faz sentido nenhum. Como que pessoas como eu, dentro do meu gabinete, posso determinar qual que é o equilíbrio do mercado? O mercado, ele por si só busca o equilíbrio entre oferta e demanda. E não é um equilíbrio que vai assim, não. Ele vai girando, ele vai adaptando até chegar num ponto onde que naturalmente entra-se novos carros e saem novos carros, como também entram-se novos usuários e saem novos usuários, né? Então, isso para a gente é assim, inconcebível imaginar que o Estado possa fazer isso. Outra questão também que me chamou muita atenção, o município de Belo Horizonte vai poder aceitar transporte público através de aplicativos apenas
apenas com carros do mesmo, com a mesma placa do município. Então, automaticamente, se passar isso nas cidades ao redor também, acabou-se o transporte para Confins. A questão de 1% do valor de cada corrida ir para a prefeitura, o senhor acha viável? Bem, eu como liberal, eu sou a favor de não colocar imposto nenhum, por causa que o imposto entrando para o carro, para o aplicativo, necessariamente ele vai diretamente para o consumidor. Até um exemplo disso, lá em Curitiba, eles fizeram um preço dinâmico, onde quanto maior a corrida, menos se paga em questão de porcentagem, para não pesar o quê? Justamente as pessoas que pegam o aplicativo para ir para a periferia, onde que são mais longe. Então, eles estavam, na verdade, protegendo quem tem menos condição de pagar. E essa é a lógica. Quando você põe um imposto no produto, quem paga é o consumidor. Então, eu como liberal sou contra, mas eu entendo como razoável as pessoas pedirem. Tanto que essa questão daí não é uma questão tanto que eu estou batendo até em si. Outra medida que apareceu através de uma emenda já em discussão lá na Câmara Municipal seria a vedação de realização das chamadas viagens coletivas, né, com embarque em pontos distintos. A justificativa é de que esse compartilhamento de corridas ele poderia prejudicar o serviço de transporte público por ônibus e por táxi lotação. O que o senhor pensa sobre esse argumento? Bem, eu acho que quanto mais opções o consumidor tiver, melhor. Então, é sempre em torno disso que a gente trabalha. Precisamos aumentar o número de opções para o consumidor, sendo assim, se ele tem condição de pegar um táxi, pegar um ônibus ou pegar uma corrida compartilhada, até porque a corrida compartilhada fica muito mais barato para você, consumidor, então por que eu quero restringir isso? Não faz sentido, né? Muito se alega a questão também até da própria segurança, entre ter uma pessoa ali dentro e você poder assaltar aquela pessoa. Então, foquemos na segurança. Vamos garantir um investimento maior na área de segurança e justiça para poder prender rapidamente as pessoas e julgar rapidamente as pessoas também, para não ficar naquele eterno imbróglio. Enfim, o Estado tem que focar em punir. Deputado, saindo um pouco agora da questão da segurança e da regulamentação, apesar do aumento maior da concorrência, né, nos últimos anos aí com a explosão desses aplicativos, né, da utilização deles pela população, um estudo da UFMG que foi feito em 2016 e continuou ao longo dos últimos anos, ele detectou uma queda na qualidade dos serviços que estão sendo prestados por esses aplicativos, como, por exemplo, a questão do sucateamento da frota. Como garantir ao consumidor, na visão do senhor, que a qualidade desses serviços não caia? Bom, aí eu passo a bola para você, consumidor, né? Eu ouço muitas pessoas falando assim, me atendeu mal, o carro não estava bem condicionado, o próprio ar-condicionado não estava funcionando, mas eu fiquei com dó de não dar nota ruim para ele, sabe? Eu fiquei com dó porque ele está ali trabalhando, etc. Não tenha dó. Não tenha dó, seja justo. Não é para você ser mal também não, mas seja justo. Porque a sua nota, quando você mostra que aquele carro não está em condições de atendimento, a sua nota mostrando que tal motorista não foi educado o suficiente com você, é o que vai balizar todos os outros consumidores que podem ver onde está prestando o melhor serviço e onde está prestando o pior serviço. Hoje em dia, por exemplo, tem o próprio Cabify, que o pessoal tem comentado muito que a qualidade lá continua ótima. Se reclama de que é mais difícil conseguir carros nele, você espera um pouco mais, mas é aí que está, você tem que fazer o trade-off, né? Você tem que analisar, vale a pena eu esperar um pouco mais se eu pegar um carro melhor? Vale ou não vale? E se por acaso realmente você prioriza por qualidade maior, é claro que a oferta de qualidade maior é menor. Então isso naturalmente vai fazer com que você espere um tempo mais também. Só que quem tem que ditar isso é o próprio consumidor. Então o consumidor tem que ficar atento e ser justo na hora de dar as notas lá. Porque tem até uma frase que eu gosto muito, o seguinte, quando você preserva o lobo, você sacrifica o cordeiro. Então você está preservando ali o motorista com dó dele, porque você não quer dar uma nota ruim, porque o carro dele não está numa condição aceitável, mas você está exatamente sacrificando o serviço como um todo. Porque aí começa a vir essas reclamações, não estou gostando, o serviço não está atendendo bem, não está muito ruim. Então é uma postura exigente, né, em defesa da qualidade. Sempre. E isso tem que partir do povo, dos consumidores.
Deputado Bartô, outro problema que foi identificado por essa pesquisa da UFMG é a precarização das condições de trabalho de muitos motoristas. Alguns estariam se submetendo a longas jornadas e, com esse tempo, isso estaria aumentando também o custo operacional, manutenção do carro, depreciação, seguro. A comissão pode levantar essa discussão de alguma forma, assim, do que pode ser feito para promover também melhores condições de trabalho a esses motoristas? Não é bem o escopo da Comissão de Defesa do Consumidor, mas ela também pode participar de discussões nessa linha? Então, de certa forma, esse escopo foi levantado nessa última audiência também, onde que a gente deixou a tela bem aberta para poder entrar nessas minúcias também, e como foram chamados 3 representantes de movimentos de motoristas de aplicativos, eles puderam colocar bem ali a situação onde que eles não estão satisfeitos com o preço que estão sendo pago, remuneração, dizem também que o próprio atendimento dos aplicativos está devendo muito a eles, às vezes eles estão precisando falar com o aplicativo, não consegue, às vezes acontece de uma situação de um motorista ser desligado de forma sumária, sem maiores explicações por que ele foi desligado do aplicativo, e isso é uma pena porque deixa os motoristas até que ele se preparou, comprou um carro, tem prestação para pagar e de repente tem cortado o seu meio de receber, né? Enfim, mas para isso a situação, a solução é exatamente a mesma. O livre mercado, quanto mais livre, melhor, porque, entenda, da mesma forma que eu vejo o consumidor em escolher qual que é aquele aplicativo que lhe cabe melhor, quanto mais aplicativos tiverem, quanto mais investimentos na área estiverem, também vai caber para o motorista escolher qual que é aquele aplicativo que atende ele melhor como trabalhador, né? Então, a gente comentou bastante justamente como que, anteriormente, quando a Uber entrou, o mercado estava em alta. Estava se falando em entrar vários outros, estava começando a abrir outros aplicativos também, isso e aquilo. De repente, começou a conversa de regulamentação e o mercado simplesmente afundou, parou. Não teve novos investimentos, não teve novas empresas querendo entrar. E aí, com o tempo, onde foi determinando que a regulamentação seria voltada mais para o município, e deixando mais próximo do povo que decide, por causa que a gente aqui pode se reunir e ir na Câmara e cobrar de nossos vereadores, né? Mais difícil do que ir para Brasília e cobrar. A comissão pretende fazer mobilizações nesse sentido? Vamos fazer, inclusive tem até um requerimento para a gente poder fazer uma reunião conjunta lá com eles para entender um pouco melhor. Eu, como pessoa, como usuário de aplicativo também, faço a pressão, faço mobilizações para poder interferir nesse processo e mostrar que a gente quer que esse aplicativo continue rodando, né? Mas, enfim, quando começou a regulamentação ficar um pouco assim, ficou mais claro o cenário à frente, que talvez vai passar uma regulamentação, mas não tão pesada, que dê para passar. Tem algumas cidades que estão bem pesadas, como Belo Horizonte, essa regulamentação está bem pesada para Belo Horizonte, a gente tem que ficar muito atento, que vai acabar com os aplicativos. Mas outras cidades passaram mais tranquilas, a gente vê o mercado começando a reaquecer novamente, entrando novos aplicativos, as pessoas querendo investir. Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar, um mercado mais tranquilo para novos investidores entrarem e assim oferecendo opção para o motorista de ter aplicativos melhores. Deputado Bartô, muito obrigado por participar conosco aqui do Visão Parlamentar. Eu que agradeço aí a disponibilidade também, Marcos. Eu conversei com o deputado Bartô do Novo, ele é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia de Minas. Falamos sobre a questão da segurança dos aplicativos de transporte e de propostas de regulamentação da atividade. Obrigado também a você pela companhia. Esta e outras entrevistas estão disponíveis no portal da Assembleia na internet. E confira aqui na tela os horários de exibição na TV Assembleia. Até a próxima!